graças te damos. Obrigado, Senhor. Concede ousadia para falar a tua palavra. E abre os olhos do entendimento e os ouvidos dos meus irmãos, para que sejamos ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala com o irmão que está do teu lado, diga shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também, diga shalom, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, muito bom, viu? Muito obrigado. Particularmente eu vim adorar o Senhor. Eu adorei o Senhor e ainda fiz uma malhação. Coisa boa. Se prepare para 8 de novembro. Uma festa maravilhosa nessa cidade, viu? Tá, glória. O pessoal do diaconato pede para você que tem lugar do seu lado fazer um sinal para eles localizarem algumas pessoas. Isso aí são lugares, pessoal aí. Quem tiver lugar do lado, sinaliza, por favor, para que o diaconato consiga colocar as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que isso vem pelo conhecimento e o conhecimento de Deus. E hoje nós vamos conhecer mais, de fato, desfrutar do conhecimento de Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: o espaço que você der é o que Deus vai ocupar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O espaço que nós dermos é o espaço que Deus vai ocupar. Então, se nós nos escancaramos, dá um sinalzinho aí você, continua. Quem tem cadeira do lado, aí pessoal, sinaliza aí. Então, essa mensagem veio no meu coração. De fato, eu falo com frequência essa frase, né? O espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. E aí eu queria mesmo comentar um pouco sobre isso. O que é que eu quero dizer com isso e o que é que isso tem a ver com a nossa vinda para cá, para a igreja. Isso é muito importante a gente saber, porque existem maneiras de vir aqui para a igreja. Mas eu queria começar pedindo que você abrisse a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25, por favor. Hebreus capítulo 10, verso 25. Um texto muito conhecido por nós, que ele traz uma verdade muito poderosa, que diz assim, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor, ou que aquele dia, o dia se aproxima. Na versão a mensagem ele diz assim, não evite as reuniões de culto, como alguns fazem. Ou seja, a Bíblia está nos dando algumas instruções. De fato, a instrução de que nós devemos sim congregar, devemos estar juntos. Ele diz o motivo que nós devemos congregar. Ele diz que nós devemos estar juntos para que possamos admoestarmos uns aos outros, de fato, sermos admoestados pelo Senhor. E isso me lembrou uma conversa que eu tive com meu cunhado, Cláudio. Ele disse uma frase que me chamou bastante atenção. Porque algumas pessoas têm dificuldade em vir para a igreja, em estar congregando. E a dificuldade em que sentido? Não é a dificuldade de vir, é de vir com frequência. E na conversa que nós estávamos tendo, ele disse assim, ele fez, Johnny, não é uma questão de querer, ou ter que fazer. Não é uma questão, ele usou assim, não é uma questão de querer, é uma questão de obediência. Sabe, quando a gente deixa de congregar, a gente está desobedecendo. Não é uma escolha que eu tenho ou que você tem. Agora, quando a gente congrega, nós temos várias coisas que nós desfrutamos disso. E eu encontro muitas pessoas, geralmente quando a pessoa passa um bom tempo sem vir à igreja, e eu localizo, ou eu ligo, às vezes eu ligo, ou eu encontro na rua de alguma maneira. Rapaz, nunca mais lhe vi na igreja. Isso aí é coisa de pastor mesmo. Mas teve uma pessoa recentemente que eu fui falar com ela, uma pessoa que eu considero demais, e eu amo a vida dele, um grande homem de Deus mesmo. Mas eu fui dizer a ele, rapaz, cadê você? Quero você aqui assim, nos cultos e tal. Ele fez, rapaz, quem tem que estar vindo em todos os cultos é você. Eu não sou pastor. E aquilo ali mexeu comigo. Não que eu fiquei, coitadinho, não fiquei com isso. Ficou mexendo assim, mas rapaz, onde eu espero vir uma resposta,
uma resposta mais madura, de não vim por isso, um motivo bem justo, porque existem motivos justos de não virmos cultuar. Às vezes adoecemos, às vezes há uma, como eu posso dizer, uma situação de trabalho. Eu mesmo já deixei de vir aos cultos por causa de trabalho. Isso é compreensível, mas ouvir que não, eu não venho, quem tem que vir em todos os cultos é o pastor. Até concordo que o pastor faltar culto fica meio estranho, né? Eu acho que fica meio negócio assim, ele não vindo porque não quer. Não, mas não. Vir ao culto, vir congregar é algo que tem que nascer no meu e no teu coração. Isso tem que ser desejoso. E outra, como disse a frase de Cláudio, não é por querer, é por obedecer. Essa obediência, gente, ela vai nos trazer benefícios. Agora, eu pensando um pouco, eu digo, o que poderia levar as pessoas, alguém, a não querer vir congregar? Porque, por exemplo, tem gente que fica assistindo, está me assistindo agora online. Nada contra, se você que está me assistindo online, não tem como vir. Mas uma vez que ficou em casa, porque está cansado, porque está cansado, porque eu quero, não, hoje é domingo, eu relaxo, não. Meu irmão, existe um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que a gente deve fazer, que é vir para a igreja. E vir cansado, vir sem vontade, geralmente, quando a gente vem assim, são os melhores cultos que a gente participa. Porque a gente deu um espaço e a gente entrou, a gente fez o sacrifício. Não, eu vou, não quero saber se estou cansado, eu vou fazer isso. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nos faz desfrutar de coisas maravilhosas. Pensando mais um pouco ainda, o que poderia fazer, porque minha função como pastor é fazer com que tenha estratégias para que a gente tenha sempre pessoas na igreja, sempre pessoas nossas, os crentes, e também os visitantes. E eu comecei a pensar um pouco algumas coisas que o Senhor poderia nos dizer na palavra, ele poderia falar na palavra o que nós podemos aprender e até analisar um pouco a nossa vida. A Bíblia fala em Mateus capítulo 13, o versículo 15, eu vou ler na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Mateus 13, 15, ele diz assim: o coração deste povo se tornou insensível, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o coração e se voltariam para mim e eu os curaria. Isso aqui, o contexto dessa história, dessa passagem, se dá quando Jesus fala da parábola do semeador, e aqueles quatro tipos de solo, o solo, a semente caiu no beiro do caminho, rochoso, espinhoso, e aquele que produziu 30, 60 e até 100 por 1. Então, esse texto, ele está dizendo aqui que existiam pessoas que estavam com o coração endurecido, porque os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala para eles por meio de parábolas? E logicamente isso aqui é uma profecia dada pelo profeta Isaías lá atrás. Tudo estava se cumprindo, mas o detalhe que me chama a atenção é o coração endurecido. Sabia que eu e você podemos vir com o coração fechado? Por isso que eu insisto na frase de dizer: o espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. Então, se eu venho com meu coração trancado, eu não recebo. Agora, se eu venho com meu coração escancarado, eu recebo mais ainda, porque Deus dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, a atitude. E por que eu digo isso? Porque o próximo versículo, versículo 16, os discípulos que estavam com Jesus estavam com o coração aberto. Olha o que ele diz, verso 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. E por que eles estavam assim? Porque os discípulos estavam aos pés de Jesus e estavam ali para receber mesmo. Estavam com o coração pronto, o coração escancarado para receber. Por isso que Jesus falava e explicava as coisas a ele, tinha um maior cuidado. Porque imagine só, você quer me falar uma coisa, eu não credo. O pastor Fernando chega para mim: pastor, eu queria te falar isso. Eu não dou crédito. Eu não quero ouvir o que ele está falando. Isso é travar, isso é impedir, isso é afastar, isso é como eu posso dizer assim, é não querer dar ouvidos. E o coração endurecido é exatamente assim. Nós podemos vir para a igreja, mas vimos muito preocupados. E travam. Não, mas é porque eu acho que é porque às vezes é o ministro. Não, gente, não é questão de ser o ministro, não.
É uma questão nossa. Eu não tiro o mérito, não é nem o mérito, vou dizer, não tiro a obrigação dos ministros de músicas, nem também dos ministros aqui de púlpito. Eles têm que buscar mesmo. Eles têm que buscar o Senhor, eles têm que estar meditando na palavra, eles têm que estar prontos, têm que estar sensíveis. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Isso aí é básico, é ABC. Mas existe a nossa parte, mas também a sua como ouvinte. Quando eu estou aí embaixo, quando eu estou ouvindo, como eu estava hoje pela manhã, eu passei um pouco tempo, mas passei aqui um pouco pela manhã, ou quando nos cultos que eu venho, gente, eu venho na expectativa de receber. É algo que por vezes, o ministro fala uma coisa ali, geralmente é o da quinta. Quem ministra na quinta-feira, me inspira para pregar no domingo. É quase sempre, quando o cara está na quinta, os ministros já pensam que eu estou fiscalizando eles, botando alguma coisa, mas não é. Muitas vezes estou recebendo, porque eu vim para receber, independente de quem seja. Porque a gente tem uma passagem bem interessante em Mateus, capítulo 13, versículo 53. Eu vou ler ela na versão Almeida, revista atualizada. Aqui fala do nosso Senhor Jesus. Olha que interessante. Tendo Jesus proferido, Mateus, capítulo 13, versículo 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga. Onde ele estava, gente? Na sinagoga. Posso usar aqui como igreja. Amém? Então, Jesus estava ensinando na sinagoga, em um lugar separado para essas coisas. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vieram, ou não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe respondeu: não há profeta, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Quem era que estava ministrando na igreja? Jesus. E porque o rei dos reis, o mestre dos mestres, o sumo pastor, ele estava levando uma palavra, ele estava ensinando algo, e pessoas naquele lugar travaram. Por quê? Incredulidade. Onde é que fé tem que vir, gente? Diga: no meu coração. A fé vem no coração. Se eu travo aqui, porque fé não é aqui na mente, não é na alma. Porque a alma está habitando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas o nosso coração é onde tem a fé. E eles estavam aqui, Jesus ministrando. Então não é uma questão de ministro, é uma questão da pessoa. E não vem dizer para mim que Jesus não era ungido. Me ajude. Camarada, e tem detalhe, ele aqui estava operando milagres. O texto está dizendo aqui, viu? Que milagres, que coisas miraculosas estão acontecendo. Então estava acontecendo alguma coisa, milagres estavam acontecendo. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor estava ministrando e não tinha pessoas, e tinham pessoas que não estavam sendo alcançadas. Mas por quê? Porque aquelas pessoas não estavam ali com o coração aberto. Não, eu quero saber, quem é ele? Não é porque eu conheço, ele é assim. Não, gente, não é uma questão de ministro. Não é uma questão de eu achar que, como eu posso dizer assim, eu ter preferência. Não é assim. Nós não precisamos, de fato, nós não devemos ter preferência por ministros. Nós devemos ter preferência pela palavra bem ministrada. Isso sim. E as pessoas, os ministros têm suas obrigações. Agora, você já parou para pensar? Tem um grande homem na Bíblia chamado Davi, o rei Davi. O único homem na Bíblia que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nenhum outro homem foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto a você já parou para pensar um pouco, por que é que Davi foi chamado disso? Davi era perfeito? De maneira nenhuma. Davi era um homem sujeito a erros como eu e você. Quando a gente estuda um pouco a vida de Davi, a gente sabe que um detalhe, pelo menos um destaque de uma falha de Davi foi quando ele se envolveu com Batseba, a mulher que nasceu depois de Salomão, ou seja, a mulher de Urias, e ele manda matar, ele faz tudo aquilo ali, é um grande erro. A Bíblia fala que o profeta Natã, quando chega perto dele, ainda fala aquela história das ovelhinhas, que você sabe toda essa história, se não sabe depois eu te conto. Mas ele fala toda aquela história, fazendo o quê? Qual é a intenção dele ali? De dizer a Davi que Davi estava errado. Davi prontamente se arrependeu. Mas sabe que não é só isso, um coração arrependido? É um coração desejoso. Porque assim,
O próprio Natan, profeta Natan, quando falou com Davi, o próprio Deus disse a ele: rapaz, pensa comigo, o homem era rei, Davi era rei, ele tinha tudo o que ele queria, ou não, gente? Ele tinha mulheres, ele tinha gado, ele tinha riqueza, ele poderia fazer o que ele quisesse porque era rei. E o Senhor disse: rapaz, se tu tivesse me pedido, eu não tinha te dado? E ele se arrepende. Mas por que Davi se arrepende? Tem um texto que me chama muita atenção, Salmos 27, versículo 4. Porque Salomão, filho de Davi, Salomão pediu algo ao Senhor. O Senhor disse: pede-me o que quiser. E ele pediu sabedoria. Quando ele deu sabedoria a Salomão, o que foi que Deus disse? Então já que você me pediu sabedoria e não me pediu a vida dos seus, a morte dos seus inimigos, não me pediu ouro nem prata, você vai se tornar o homem mais sábio da face da terra. Eu vou te enriquecer como nunca ninguém foi enriquecido. Ou seja, Deus abençoou porque ele tinha um coração, tinha um coração voltado à sabedoria. Mas Davi falou algo interessante e bem diferente. Salmos, capítulo 27, versículo 4, eu vou ler na versão NVI, que ela é maravilhosa. Capítulo 27, versículo 4, a Bíblia diz assim: olha o que Davi faz. Rei, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha um pouquinho para mim. Foi que Davi tinha ali um coração desejoso. Por isso que quando a gente começou, quando eu subi, que eu pedi para cantar de novo: maravilhoso, admirável, tão sublime. Não vou cantar não. Glorioso. Porque, amados, nós temos que vir com o coração aberto, desejosos. Davi faz: Senhor, uma coisa eu te peço, que eu passe a minha vida, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí vem fazer o quê? Aí eu vim servir no grupo de música, aí eu venho para a casa do Senhor para estar no diaconato, para estar em uma secretaria, em uma função. Não, não é isso. Davi, o texto, o versículo continua, e ele diz assim: para contemplar a tua bondade. Eita glória! Meu irmão, quando eu li isso, eu comecei a chorar com vergonha. Eu digo: será que eu estou ouvindo assim, pai? Senhor, eu quero estar, porque muitas vezes eu venho como função de pastor, porque tem que ter, tudo bem, mas o nosso foco no culto tem que vir para contemplar. Há uma versão que diz assim: para contemplar a tua face. Sabe o que é isso? Se debruçar. Sabe o que é isso? Se admirar Ele. Ele não veio atrás de ouro, de prata, até mesmo que Ele tinha. Ele não veio atrás de outra coisa, a não ser a contemplar. Senhor, eu quero você. Ei, só o Senhor me interessa. O Senhor é tudo para mim. Meu irmão, esse deve ser o nosso coração quando viemos para o culto. Eu vim buscar o Senhor. E quando a gente estiver cantando, meu irmão, solta essa voz, solta o teu corpo, adora Ele com o espírito, com a alma, com o corpo, e diga: admirável, desejável, mais do que o ouro. Meu Deus do céu, aleluia. E Davi, gente, desejou isso. Quem foi Davi? Um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Mas não terminou ainda não o versículo. Olha o que ele diz aí: eu vim buscar a tua face. Ele diz assim: botou na minha vida para contemplar a bondade do Senhor, ou a tua face. Em outras versões dizem isso. Aí o versículo continua dizendo: e buscar a sua orientação no templo. Tá, glória. Meu irmão, quando a gente vem para o templo, a gente vem buscar a orientação do Senhor. Muitas vezes, quantas vezes eu já cheguei aqui num culto, vim assistir um culto, e ali o Senhor fala comigo através do ministro. Quantas vezes nós estamos precisando de alguém para dizer: ei, abre tua boca, porque quem vive pela fé, fé vem para o coração e sai pela boca. Quantas vezes nós viemos aqui acabados, cansados, Senhor, e alguém se levanta, Deus usa alguém e diz assim: ei, eu sou o teu refrigério, eu sou a paz que você precisa, eu sou a força que você precisa. Quantas vezes não somos alimentados e fazemos festa, meu irmão, quando estamos desanimados, e o Senhor diz: ei, a minha alegria, a tua força, te levanta. Nós viemos buscar, Senhor, quando viemos buscar o Senhor, nós temos que estar sim com o coração escancarado.
Eu gosto do culto de ceia. É maravilhoso. É um dos cultos que a gente mais enche a igreja. Que maravilha isso. Mas isso é para ser todos os cultos. Todos eles. Inclusive da quinta e o domingo de manhã. Se a gente for olhar, gente, só são 3 cultos. 3 cultos. E eu vou dizer uma coisa a você. Se nós escancararmos o nosso coração. Ei, aleluia. Teremos grandes frutos, meu irmão. Grandes frutos, grandes recompensas. Sabe, é uma questão de escolha. Porque deixa eu dar o meu testemunho. Eu sou pastor. Eu tenho vontade de não ficar em casa. Ou você acha que não? Só porque eu sou o pastor tem que vir para a igreja. Eu tenho vontade de ficar em casa. Mas a minha vontade não manda em mim. Eu venho sem vontade. Geralmente eu venho com vontade. Que eu sou, dizem os antigos, rato de igreja. Eu gosto de estar na igreja. É um ambiente que eu amo, tá? Eu fico, sabe, assim, sou assim. Mas já tem dias que tem vontade de não vir. Mas é uma questão de decisão. A Bíblia diz em Lucas 10, 41 a 42, e o versículo 41 e 42. Lucas 10, 41 e 42. Diz assim: respondeu o Senhor, isso aqui era Jesus que estava na casa de Marta e Maria. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É uma questão de escolha. Tá, glória. Eu escolho vir congregar. Eu escolho estar aqui para contemplar, meu Deus, isso é muito poderoso, a face do Senhor, a face do meu amado. Eu escolho, meu irmão. Você é quem escolhe. Você é quem decide. Você é quem faz a força. Ah, Senhor, me ajuda. Você pode até pedir ajuda a Ele, mas você tem que fazer a sua parte. Tem coisas que é o Senhor e tem coisas que somos nós. Escolher a boa parte, como elas escolheram, gente, isso nos torna pessoas, eu vou dizer assim, escolher a melhor parte nos torna pessoas desejosas. O salmista, Salmos 40, deixa eu achar aqui, Salmos 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse deve ser nosso comportamento. Alegria, tem culto hoje. Eita glória. Hoje eu gravei o vídeo. Se você viu, alguém viu o vídeo que eu postei hoje? Aí eu botei lá o vídeo assim: traga visitantes, traga visitantes, traga visitantes, traga visitantes. E eu disse: não é o vídeo travado, nem teu celular. É porque tem algo importante. Não só vir, mas trazer alguém para ser abençoado. Mas eu faço todo domingo. Olá, gente, graça e paz, passando aqui para fazer aquele convite maravilhoso para você. Por que é que eu faço isso? Porque eu sei o quanto é importante. E que se talvez você tivesse um pingo de vontade, eita, o pastor está aqui de novo, vou lá, arrocha um nó. É uma questão de decisão, meu irmão. E quando eu decido, eu desfruto. Quando eu desfruto, eu sou abençoado de tudo, gente. Salmos 42:1 diz assim: como a corça anseia por águas. Eita glória. Na Almeida Revista Atualizada, ela diz assim, ó. Essa versão é melhor. Como a corça, 42:1. Como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Desejoso. Devemos vir desejosos. Sabe, famintos. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é uma parte não. Todo o nosso coração. O que é isso? O espaço que eu der, é o espaço que Deus vai ocupar. Aleluia. Eita glória. Eu quero mesmo impregnar isso no seu coração. Escancara teu coração quando você for aos cultos. Faça força para estar nos cultos. Não deixe que coisas pequenas se impeçam. Eu vou ficar em casa assistindo. Não é a mesma coisa. Não é. Eu passei por isso recentemente. É horrível. Isso ali foi uma solução na pandemia. Não tem mais pandemia não. A gente tem que estar junto mesmo. Aleluia. Sabe,
Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, ó, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador do que o buscam. Se eu busco, eu recebo o galardão, eu recebo o presente de Deus. Você quer presente de Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Escancara o teu coração. O espaço que você der, diga para o seu irmão, o espaço que você der, é o que Deus vai ocupar. Diga do outro lado, o espaço que você der, é o que Deus vai ocupar. Aleluia! Temos que vir desejosos. Não é quando quer não, é desejando estar. Alegrei-me quando me disseram, epa, tem culto. Desse jeito, eu vou pegar a rede, jogar, eu vou fazer de tudo. Hoje foi show aqui, show no sentido de bom, muito bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eita glória! E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu busco o Senhor, acrescentadas as coisas. Eu cultuo, acrescentadas as coisas. Eu venho para cá, acrescentadas as coisas. Eu congrego com meu irmão. Você pode ser resposta para o seu irmão, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós somos respostas para alguém. Alguém estava precisando de um abraço, você chega lá e dá um abraço nela assim, mas rapaz, eu tenho testemunhos aqui da igreja, de uma pessoa que veio para a igreja e disse, Senhor, eu quero ser abraçado hoje, fala comigo, não vou dizer nada a ninguém, mas alguém tem que me abraçar. Chega lá a pessoa e tome, dá-lhe um abraço. Resposta, além de virmos congregar, além de o abençoador nos abençoar, meu irmão, nós podemos ser resposta para quem está do teu lado. Olha, que coisa preciosa. Já parou para pensar quando eu disse, fala com o seu irmão, shalom, e aquela pessoa estava precisando daquela palavra? Ou então dizer, o espaço que você der, o espaço que Deus vai ocupar. Já parou para pensar, gente? O poder de tudo isso. Olha o que a Bíblia diz, que aquele que pede, Mateus 7,8, pois todo o que pede recebe, o que busca, acha ou encontra. Mas só encontra quem busca. O que busca, encontra. Da glória. Se eu busco, se você busca, se nós buscamos, nós vamos encontrar. Existe um Deus que está doido lá, está doido não. Desejoso em te abençoar. Vai. Busca, deseja todo o coração que eu vou jogar para você. Vai. O que é que você quer? Eu preciso disso. E Deus, vai anjos, trabalha aí, porque Ele está crendo, vai lá. E muitas vezes isso acontece aqui, meu irmão, no meio da congregação, congregando juntos. Aleluia. Eita Deus bom, cadê o grupo de música? Vem logo para cá todo mundo hoje. Eita glória a Deus, aleluia. Ei, obrigado Senhor, obrigado Pai. Muito obrigado Senhor, graças te damos, porque nós podemos te buscar e nós teremos. Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, meu irmão. A gente vai cantar essa maravilhoso, tá? Nós vamos cantar e antes da gente, fica de pé um pouquinho, vamos adorar um pouquinho o Senhor nessa música. E eu queria que você cantasse ela hoje com mais entendimento. Deus é muito bom, esse Felipe foi inspirado com essa música, muito bom. Glória a Deus. E eu queria que você, entenda bem o que eu vou dizer, ignorasse quem está do seu lado agora. Sabe, busque a Ele, deseje Ele, deixe Ele falar contigo. Você que está nos visitando, fique à vontade no nosso meio, você é muito, mas muito bem-vindo. É um prazer para nós, é uma honra recebê-lo aqui. Agora nós vamos adorar o Senhor, se você quiser, estamos juntos e misturados nesse negócio. Vamos adorar Ele agora, amém? Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Pode ir do começo, tá? Quem é como tu? Isso. Aleluia.